vídeo com nada mais, nada menos que Thiago Valente, senhoras e senhores. Caboqueiros, que emoção. Veio de aí. fã pra amigo e agora collab. É sobre isso. Tô emocionado. Hoje eu trouxe aqui meu amigo, Thiago Valente, que foi uma amizade que nasceu mais da Bienal, eu acho. Sim. E a partir dali a gente começou a se falar direto. A gente começou a compartilhar experiências. E eu falei com ele, quando a gente for gravar vídeo, a gente tava com várias ideias. Eu tinha feito vários roteiros pra poder a gente vir pra cá, falar de lista de indicações. Mas na hora eu falei assim, putz, a gente podia trazer pro YouTube o que a gente já faz lá no WhatsApp no dia a dia. Quer sofrer. Aquelas, quer Trazer falar... sofrimentos. Sim. E quer sofrer por escrita. Falar da escrita, da nossa vida de quase autores, né? Quase vindo ao mundo. A gente tá em etapas diferentes. Vocês sabem que eu estou começando a escrever o livro. O Thiago tá quase no finalzinho. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre escrita e todos os sofrimentos da vida de autor. Demais. Mas eu acho que por mais que a gente esteja em momentos diferentes, é legal porque a gente tá meio que... A gente ainda tá no estágio inicial. Sim. E aí tem vários dilemas em comum. A gente tá na mesma, pra quem não sabe, a gente tá na mesma agência, na Increase. Perfeitas demais, elas fazem tudo. E eu tô no momento em que eu já tive esse processo de entrar na agência, decidir o que eu vou escrever, conseguir contrato com uma editora e terminar o livro pra publicar. E você tá em qual momento agora? A gente fechou com a Increase, né? E aí as meninas estão me ajudando no processo de escrita também. Mas ele ainda tá no processo de estruturação, né? Elas leram as minhas ideias iniciais, começaram a conhecer o mundo, né? Comecei a apresentar pra elas. E agora eu recebi já o bloco 1, já recebi o retorno. E aí agora eu tô fazendo as alterações. Mas é isso, assim, eu ainda tô no começo, né? Enquanto você tá pra entregar o último material. Cada dia é um surto diferente. Meu Deus! Mas como foi pra aquele que entrevista Não, mas tá no canal? Mas vamos começar do começo. Tá. O Thiago Valente, lá atrás, quando ainda tava sonhando viver o que tá vivendo agora. Quando que foi tudo isso? Né? Os livros que te fizeram querer escrever, te dar vontade de escrever. O que você queria escrever na época. Enfim, vamos das origens. Demais. Nossa, muito significativo falar sobre isso nessa semana, porque o livro que me motivou a começar a escrever foi Mentirosos. E agora eu sou amigo pessoal da Lockhart. Sim! Eu falei pra minha mãe, a Emily tirou foto comigo. Nós temos uma selfie, ela postou. Não, ela foi muito fofa. A gente teve um café da manhã com ela, Sim. com a Kay. Eu nunca sei se é Casey ou é Cassie. Eu chamo de Cassie. Cassie Maxton, do Vermelho, Branco, Sangue Azul. E a Emily Lockhart, do Mentirosos, ela fez um vídeo falando com a gente. Ela não só a gente tirou foto com ela, como ela também quis tirar foto com a gente. Ela fez um vídeo, marcou nossos arrobas. Ela é tão fofa. Mas ela te explicou por quê? Não. Ela entrou nas hashtags, começou a pesquisar, a For You dela ficou cheia da gente. Ai, que Por demais. isso que ela tirou foto com a gente e tudo mais. Quando eu cheguei, ela falou, e eu vi que ela falou, tipo, pra todo mundo assim, eu te conheço do Exatamente. TikTok. Ela fez tipo ela deu uma pesquisada sobre mentirosos no BookTok. Fez o dever de casa. Coisa que muitos autores... Aquela... E aí foi isso. Ela chegou já conhecendo muitas carinhas. Maravilhosa, né? Ela é um ícone. É uma obra-prima. Eu tive mesa com ela na Flip Hop e ela foi de uma fofura. Sim, e ela foi tão generosa, engraçada. E ela tava tão nervosa quanto eu, assim. A gente tava conversando antes de entrar. Ela tava, não, vai ser incrível, vai ser demais. E... quando eu li Mentirosos, no momento em que eu descobri ali o plot twist, eu contei isso um pouco na mesa. Eu tava no trem e eu fiquei olhando pra janela do trem e a minha vida não fazia sentido. E eu acabei do tipo, eu quero fazer isso com as pessoas, eu quero acabar com a vida das pessoas desse jeito. Fazer elas terem essas sensações tão transformadoras. E foi... eu já escrevia um pouco, mas foi naquele momento que eu decidi que eu ia levar muito a sério. E foi aí que eu comecei a escrever contos e publicar contos e ir atrás dessa carreira. Tanto que muita gente não sabe, mas eu entrei no TikTok pra divulgar meu conto de Natal. Foi quando, mais ou menos? Foi em 2018, no Natal de 2018. Sim. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que tinha uma comunidade zona lá, já muito engajada. Que já fazia conteúdo. Então você chegou meio que um pouco depois da primeira geração? Cheguei junto com a primeira geração. Tá. Porque o TikTok começou em outubro de 2018. Mas eu cheguei na época que tinha pouquíssima gente. Quando eu entrei, a gente não tinha 100 mil usuários no TikTok. Então, é muito doido. Era muito mato. Doido. Era mato, completamente. E não tinha nicho. Então todo mundo fazia de tudo. Tinha dancinha, tinha comédia.
eu fazia receita e todo mundo fazia de tudo. Tinha reunião no TikTok que cabiam todos os criadores numa sala. Gente, era surreal. Isso é impensável hoje. Muito louco, né? E aí em 2020 que eu falei que eu tava gostando muito daquilo, queria começar a trabalhar com TikTok. Já tinha muitos amigos que trabalhavam. Sabia como era muito importante ter um propósito, ter um nicho. E não existia conteúdo literário ainda no TikTok. E aí eu tive uma grande crise existencial, o hambúrguer do Digão chegou, veio. A gente alugou esse estúdio aqui pra gravar. Vem, Digão, dá oi. Ele tá ali, gente, é a casa dele e a gente nem falou, né? Ele tá de Daqui a pouco a gente vai gravar também. Olá, todo mundo! E aí eu decidi, em 2020, eu decidi que eu ia nichar meu conteúdo pra me dedicar à minha grande paixão, que sempre foi a literatura. Mas não existia isso no TikTok ainda, não existia muito isso em vídeo curto e vertical. E aí eu tive uma grande crise existencial, falei com todos os meus amigos, porque eu já tinha uma comunidadezinha, eu tinha uns 20 mil seguidores, que na época era muito pra mim. E aí eu fui conversar com o TikTok e falar, tipo, olha, eu tenho essa ideia de falar sobre literatura, é meio esquisito fazer isso no TikTok, onde só tem jovens descolados fazendo dancinha, eu chegar e falar de livro, não é muito estranho? Realmente foi muito estranho. Aí teve o dia fatídico que eu fiz o vídeo resumindo Dom Casmurro em 30 segundos, viralizou demais. Aí você entendeu então que dava certo. E desde então meu conteúdo é 99% literário e 1% Taylor Swift. Pra trazer um pouquinho da minha diva. E aí foi isso, mas é doido, porque eu entrei pra divulgar meu conto, acabou que eu fiz tudo no TikTok, menos divulgar meu conto. Então agora que eu tô voltando a pensar nessa carreira de criador de conteúdo e ao mesmo tempo escritor que não só divulga livros, mas divulga o seu próprio livro também, quando ele for publicado. Então mas aí o teu conto natalino saiu naquele ano? Saiu. Qual o nome dele? Vamos panfletar, Tem né? Tem vários. Eu criei uma tradição de todos os anos lançar um conto de Natal. Ai, que tudo! O primeiro chama O Resgate de Natal, foi o único que saiu físico, mas era uma editora muito menor, assim, mais independente, então não teve distribuição, não teve uma grande tiragem. Foram 100 exemplares. E eu só consegui vender os 100 por causa do TikTok. E depois eu lancei independente em uma grande plataforma de e-books, de livros digitais. E o último conto de Natal saiu pela Burn Books, que aí saiu e-book, audiobook no Spotify, que tá de graça pra vocês ouvirem. Tem as minhas músicas de Natal favoritas ali no fundo. Eu amei fazer o audiobook. Que tudo! Eu gravei durante a Bienal do Rio. Eu deixei de sair com todo mundo que tava lá pra me trancar no hotel pra gravar o audiobook nos 10 dias que eu passei lá. Você aproveitou que você tava sozinho, né? Eu entendo. E na minha casa 9 gatos, né? Não dá pra fazer muita coisa. Gente. E aí foi isso. E o primeiro chama Resgate de Natal. Sim. Natal Sem Você, Te Encontro no Natal. E o último se chama Conselho de Natal. Tudo de Natal. E aí cada um foi saindo no ano. Foi saindo no ano. E todos estão disponíveis no Kindle Unlimited. Sim. Então é isso, gente. Por favor, procurem o James Brave, que ela. Sim, a gente tem essa brincadeira interna que o Thiago Valente, quando ele for vendido lá pra fora, vai se chamar James Brave. Christmas Tales from James Brave. Sim, vai ser tudo. Depois dos lançamentos de contos de Natal, ano a ano, o que aconteceu? Comecei a criar conteúdo, isso virou a minha vida enquanto eu fui lançando esses contos. E aí comecei a receber convites de editoras para publicar livros. Sim. E aí foi um surto, porque eu fiquei muito inseguro. Eu já tinha tido problemas com contratos por conta de publicidade. Eu tinha a mania, não cometam esse erro, pelo amor de Deus, de assinar contrato sem ler. Não façam isso. Hoje no DocuSign é só apertar um botão. É muito tentador. Você só, bota lá tudo no automático e assina logo. Já me ferrei demais com isso, não façam isso, pelo amor de Deus. E aí quando começaram a chegar contratos e convites para reuniões para falar sobre publicação, foi tudo muito assustador para mim, porque foi muito de uma vez, junto. E você se sentiu meio que forçada a finalmente tomar decisões. Sim, a escolher alguma coisa, porque era aquilo, né? A baixa autoestima do creator e do escritor. A gente tem muita síndrome do impostor. Muito. Na minha cabeça nunca ia aparecer uma proposta melhor do que aquela. Ou nunca ia aparecer um outro convite se eu não aproveitasse aquele. E a Bienal do Rio do ano passado, de 2021, foi a primeira vez que eu fui para um evento me colocando como escritor, porque eu queria muito fazer essa virada. Eu queria muito sair do rolê dos contos de Natal para lançar um livro, porque agora eu finalmente tinha para quem vendeu, finalmente tinha uma base legal, que gostava de literatura, que era o que eu queria quando eu comecei a criar conteúdo. Sim, que se conecta a você e que vai amar aquilo que você também ama, né? Que vai me identificar ali na minha história, Sim. Isso é muito legal. Então
depois da Bienal, vieram trocentas propostas e convites, um monte de reunião, e a que mais me agradou e que eu já tinha uma afinidade muito grande, uma parceria muito grande, foi a Nacional, que já nasce, que é o selo jovem adulto deles. Mas a minha primeira ideia era fazer um livro de receitas. O quê? Não acredito. Eu queria fazer um livro de receitas literárias, muito lindo, com fotos, com arte. Eu queria fazer as fotografias, eu trabalhar a arte do livro. Isso tudo foi em 2021? Tudo em 2021. Tá. Só que era dezembro, então era naquela época, tipo... Correria. Que tá tudo acontecendo. Era a época do TikTok Awards, a época da Bienal. Quando eu comecei a fazer essas reuniões, foi um surto completo. Parei de dar conta das coisas e aí a gente decidiu conversar melhor em janeiro. Em janeiro eles tinham publicado Em Fogo Alto, de Elizabeth Acevedo. Leiam esse livro, pelo amor de Deus. Que mistura as duas coisas. Mistura receitas, não só cita pratos, como ensina receitas, e mistura ficção. Eu falei, olha, isso é muito mais interessante que um livro só de receitas literárias, porque eu posso criar as minhas receitas literárias. Abre os seus olhos sobre a possibilidade de você escrever histórias e ao mesmo tempo trabalhar com receitas. Fazer as receitas que eu amo tanto e que... enfim, são os momentos que eu mais gosto na minha vida. São os que eu tô lendo ou os que eu tô cozinhando. Então é o jeito de... Tu cozinha muito bem? Eu sou capricorniano, eu sou muito esforçado. Então eu sigo a receita, eu preciso pesar todos os ingredientes. Quando tá em xícara, quando tá em colheres, eu converto pra gramas, pra poder pesar, pra poder fazer certinho. E aí elas saem certo, porque eu segui a receita muito direitinho. Mas acho que eu tô aprendendo. Quanto mais eu cozinho, melhor eu fico, assim. Mas E você tem quantos anos? Eu tenho 24. Então, as coisas estão começando aí... Eu vou fazer 30 anos, então com 24 anos eu senti que eu tava mudando muito rápido. Sim, você tá sentindo isso? Sim, que desespero. Eu vejo os meus vídeos do ano passado, eu me vejo uma criança. Um adolescentezinho gravando. O 23 e o 24 são... A gente muda muito rápido. Nossa, é muito estranho, muito estranho. E agora sobre as dificuldades que você... Porque assim, você já está terminando de entregar o seu livro. Né? Você já tá com 90% da história feita. Ela tá toda pronta. O que tá faltando agora é, de fato, tirar as coisas que são meros rascunhos e transformar isso num livro de fato, numa história em prosa. Porque é isso, eu, de novo, capricorniano, eu passei muito tempo no planejamento. Então, meu planejamento foi de tópicos para tópicos muito longos, para textinhos. Então, toda a história já tá trabalhada, já tá pensada, já tá planejada. Só falta agora transformar isso num livro, numa prosa legal de ser lida, fluida, colocar piadinhas, coisas legais, trabalhar a relação ali, o background dos personagens. Então eu tô nesse momento agora. Nossa, a sua forma de planejar a história foi bem detalhada. Muito. Então, assim, a minha opinião é, você vai escrever muito rápido. Porque eu vejo as pessoas tendo muitas dificuldades para escrever livros quando elas não planejam muito bem, né? Porque rola bloqueio criativo, dificuldade de tomar decisões no final. A história meio que pode ficar sem rumo. Eu vejo isso muito na escola de escrita, né? E quanto mais você planeja, melhor o livro fica pra escrever. Porque na hora de escrever vira só um to-do list, Exatamente. né? Só uma tarefinha do dia, fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não tem que criar nada. Sim, quando eu planejo os meus capítulos, normalmente eu escrevo em algumas horinhas, né? Quando eu deixo em branco pra ir fazendo, leva-se até mais de 3 dias pra fazer um capítulo. Realmente, planejamento, assim, e pra quem funciona, porque cada um vai escrever o livro de um jeito. Mas eu, por exemplo, me identifico com esse negócio de você fazer um planejamento muito detalhado, porque você não perde nada de vista. E fica muito bem feito, né? É muito legal. Então, realmente. E eu já vi, por exemplo, tem uma entrevista. Gente, eu sou muito fã do Rafael Montes. Eu já assisti tudo que esse homem já fez. E eu vi uma entrevista do Rafael com a Fernanda Torres, que era ela falando que ela tem horror à escaleta, ao planejamento. Pra ela, meio que uma experiência transcendental, assim, escrever. Então ela vai criando ali, baixa a musa da inspiração, e ela vai só psicografando o livro dela. Tem um termo pra isso, é quando o autor ele é pantser. Uau! Aquele que planeja é o plotter, ele planeja. E aí quem é pen, você coloca aqui nos comentários, porque eu fui por muito tempo, mas eu vi que não dava certo pra mim. Eu fiz a mesma coisa. Gente, a escrita desse último conto de Natal foi tão caótica. Porque era isso, eu ainda tava tentando me entender como escritor. E foi quando eu percebi o quão pragmático eu era no momento da escrita. Porque foi isso, eu falei, cara, eu vou estar no Rio de Janeiro. Não tem como ser mais inspirador do que estar no Rio de Janeiro, sozinho num hotel. Eu amo ficar sozinho. É muito difícil quando eu tenho essas oportunidades. Então eu sempre aproveito pra fazer essas coisas mais criativas. Eu não conseguia escrever. Foi completamente desesperador. Foi por isso que virou uma grande correria, assim. Pra mim, eu escrevi o conto em 2, 3 dias. Show, ia baixar a musa da inspiração no Rio de Janeiro. Não aconteceu, eu tive que parar um dia, planejar,
depois escrever, depois me trancar e gravar o audiobook. Então, acho que experimentar também faz parte, né? Pra você se conhecer, pra você se entender. E acho que depois disso, depois que você sabe como o seu processo criativo funciona, tudo vai mais fácil. Ainda é muito desafiador e muito sofrido, assim. Eu sinto que cada palavra ainda sai com muito suor. E é o nosso primeiro livro que a gente tá colocando no mundo, né? Eu já escrevi muitos e nunca terminei nenhum. Mas esse é o primeiro que a gente tá trabalhando de verdade, né? Então, realmente, é muito desafiador, né? Você colocar no papel realmente, não, agora vai. A história vai sair, você já tem uma ideia pronta, né? E como que você tá com a relação? Muito entrevistando a dona do canal. Gente, ele é muito podcaster. Vocês estão reparando? Ontem eu passei 12 horas gravando podcast, então tá muito no automático. Sim. Mas pode perguntar. Eu queria saber como é que você tá lidando com a coisa de... Agora você tem uma agência, vai acontecer, editoras brigando pelo livro de Kabuki. Será? Eu já recebi 2 convites. Ai, eu amo. E... Pode continuar a tua pergunta. Não, porque acho que a gente tem uma oportunidade muito singular e única, que é muito diferente da maioria dos escritores que fazem o projeto, que fazem o trajeto do tipo, ter a ideia, escrever, mandar para uma agência, ser aprovado na agência, aí começar a procurar editoras, ter que se apresentar para editoras. As editoras já conhecem a gente, elas... Quando sabem que a gente escreve, já vem atrás da gente pra saber como é, qual que é a história. E de um outro lado, a gente já tem um público que já tá esperando uma história, já conhece a gente por 1 milhão de conteúdos, já passa muito tempo com a gente e já tem uma expectativa por essa história. Isso, quando eu comecei a planejar, me bloqueou demais. Porque no meu TikTok eu falo sobre muito romance, eu falo muitas histórias fofinhas. E eu sentia que as pessoas esperavam que eu fosse escrever, até pelos meus contos de Natal, que são muito soft, comédiazinha romântica, existia essa expectativa de que fosse uma história do tipo. E eu sentia que existia isso talvez também das editoras quando vinham me procurar. Uma expectativa que você tinha medo de acabar decepcionando. Decepcionando, sim. E como a minha história é um cozy mystery, é uma história de mistério, ainda muito soft, ainda muito fofinha, mas tem tipo morte, envenenamento, Mas qual livro que não tem hoje em dia, né? Qual que não tem, exato. É isso. E eu fiquei com muito medo de causar uma decepção em todo mundo. Não tá sendo, as pessoas estão ficando muito mais empolgadas com a minha história do que acho que seria se fosse um romance. Mas isso já te causou algum bloqueio em algum momento? Eu, por muito tempo, fiquei me desafiando a escrever fantasia. Porque é o gênero que eu amo, que é o meu favorito. Só que as pessoas, assim, o que a gente faz, às vezes, eu não sei se você sente isso, eu tenho certeza que deve sentir, é a quantidade de livro que a gente lê, e os gêneros, e os estilos, as tropes que eles têm, é uma coisa. Aquilo que você cria conteúdo é uma coisa. Quando você senta pra escrever, não é o Thiago Valente do TikTok, não é a Karine Leonça do Kabuki TV. Total. É uma outra pessoa, é uma outra área da nossa mente que é explorada. Então, quando eu sento pra escrever, não é a Kabuki escrevendo. É a Karine mesmo, que é escritora. É arte, é isso, né? Total. É você existir num outro lugar. Então, eu acho que quando eu sento pra escrever, eu não me reconheço. Demais. E quando eu vou lendo o que eu escrevi, eu penso, putz, eu fiz isso, cara. Que coisa. As pessoas vão realmente identificar conforme... E é engraçado, porque eu não quero que as pessoas se identifiquem, que lembrem de mim quando estiverem lendo o meu livro. Porque o meu livro é uma ficção, não faz parte da realidade. Porque você não é a protagonista do seu livro. Exatamente. Eu quero que, na verdade, as pessoas se esqueçam de mim. Eu quero que elas foquem nas protagonistas e naquele problema ali. E é isso, vai embora. Entendeu? Eu tava falando isso com o Juan ontem. A minha mãe faz muito isso. Ela fala, porque naquela parte do conto que você falou isso, eu falo, mãe, não sou eu, é o personagem. E a mãe do Juan aparentemente faz a mesma coisa. Então... Eu acho que a mãe dos escritores, a minha mãe é assim, né? A minha irmã também. Não, porque eu quero ler... Nossa, você arrasou. Eu falei, não fui eu. É um outro ser proveniente da criatividade, eu falo. É isso. E tem chega um momento da escrita que vira 100% isso. Que o personagem cria uma vida própria tão grande que literalmente não é a gente que tá escrevendo. É o próprio personagem. Isso é tão bizarro. Eu sempre sinto esse momento meio místico, meio esquisito. Qual é o personagem do seu livro que não precisa falar nada sobre ele, mas que te desafiou na voz narrativa? Eu não vou falar nome, porque eu ainda não pode falar nada. Deles, mas é o namorado do protagonista, que ele é o que eu gostaria de ser, a pessoa que eu gostaria de ser. Ele é, tipo, muito leve, muito de boas com a vida, muito otimista com tudo, e feliz e simpático com todo mundo. E aí achar esse lugar muito menos paranoico e preocupado e 100% responsável com tudo,
foi tão difícil achar isso dentro de mim, achar essa pessoa muito de buenas, que achar essa voz, achar como ele se comportaria nessa ocasião. E às vezes são momentos tão críticos, tão... Cara, tem morte envolvida, tem desaparecimentos na minha história. Então, encontrar esse lugar dele nesses momentos, que eu estaria 100%, meu Deus do céu, pelo amor de Deus! Isso tá refletido um pouco no protagonista, que foi como eu escolhi construir ele, mas encontrar esse contraponto foi muito difícil. E as personagens femininas, pra mim, são um grande desafio, com certeza. Por isso que, nesse momento, eu tô procurando ler histórias narradas por mulheres, escritas por mulheres, mais do que eu sempre já fiz, pra encontrar esse lugar também da voz das minhas personagens femininas. Do feminino, né? Que é muito desafiador. Sim, muito desafiador. eu entendo você, porque no meu caso foi exatamente a mesma coisa, só que no inverso, né? Eu tenho uma facilidade muito grande para construir as mulheres dos meus livros, até porque a maioria de tudo que eu leio é escrito por mulheres e feito para mulheres. E quando eu fui construir o meu protagonista masculino, eu fiquei com muita dificuldade, porque ele é uma pessoa extremamente extrovertida, mas ele guarda muita coisa. Eu sou o contrário, eu exponho tudo que eu sinto muito, eu sou um livro aberto. Enquanto ele consegue maquiar tudo que ele tá sentindo. Então eu fiquei, mano, como é que eu vou conseguir fazer isso? E era uma outra pessoa interpretando ele. Por isso que eu falo que quando as pessoas lerem os nossos livros, esqueçam da gente. Porque não era a minha cabeça atuando, era a escritora usando, sei lá, o que a gente usa pra poder ir construindo personagens. Porque eu acho que é muito baseado naquilo que a gente lê também, né? A bagagem literária que a gente tem. 100%. E também as coisas que a gente idealiza, né? Pra poder construir personagens assim. Mas a minha parte mais difícil é construir personagens, realmente. É muito, sim. Você usou ficha de personagem? Eu fiz ficha, na verdade eu não tenho todos ainda, mas a minha protagonista tá praticamente pronta. Ela é uma pessoa muito viva em todos os aspectos, muito diferente, assim, em algumas coisas minhas. Então, eu até quis que ela fosse muito diferente por conta disso, né? É muito legal, assim, porque eu tive que estudar tanta coisa pra construí-la. Só pra fazer ela, eu tive que estudar muito. Porque é totalmente diferente da gente. Eu acho que a gente sai até mais inteligente, né? Sim, Dos livros e que a muito gente mais escreve. empático também. É muito doido. A primeira coisa... Eu tive um processo muito complicado de aceitar entrar numa agência e de repente tudo que eu escrever tem que passar por eles e tal. Tem gente lendo e dando assim. Gente, palpitando, fazendo comentários de cada linha que você escreveu. Isso no começo foi meio esquisito pra mim. Eu fui muito resistente na hora de fechar lá o contrato e assinar. Eu amo o lanche do Digão, tá maravilhoso. Tá aparecendo na câmera. Mas tá incrível. O McDonald's. Mas depois que eu comecei a ter as reuniões e perceber como isso era muito enriquecedor, o primeiro momento que eu vi que eu tinha feito a escolha muito certa foi quando a Mari, que tá cuidando dos textos comigo. Mari! Perfeita, eu amo tanto ela. Ela é youtuber também, é booktuber também. Mari Dal Chico. Procurem, que ela é incrível. Ela chegou e falou, você já fez ficha de personagem pra cada um dos personagens? Eu falei, não, eu nem sabia direito o que era. Ela falou, Toys, esse modelo aqui que a gente usa, e são tipo páginas com todo tipo de detalhe, mas é um eu dossiê. também... Sim, não tem como você não saber muito do seu personagem, porque você é forçado a pensar em como ele é em cada aspecto ali da vida. Mas uma coisa que construção de personagem me ajudou muito é... Eu sou muito visual, absurdamente visual. Então eu fiz meio que colagens, assim, eu não sei o nome disso, mas eu fui pegando... Desde cores que eu imaginava para cada personagem, até como seria o quarto dele, quais são as músicas que ele ouve, quais são os filmes que ele assiste. Eu parti desse lugar para encontrar as outras informações. Isso para mim facilitou demais. Demais. E hoje... Você usa o Pinterest? Muito, muito. É incrível. Fazer uns... mood board, acho que era esse nome que eu tava procurando. Eu busco as refs lá e crio no Notion uns quadros de colagem, de montagem, assim. Isso fez toda a diferença. Foi incrível. Hoje eu tô me preparando para esse momento final. A expectativa é que o livro seja lançado no primeiro semestre do ano que vem. Se tudo der certo, espero que dê. A gente termina de entregar agora em novembro. Vai dar tudo certo, eu espero. Sim, vai vir. Mas, como eu falei, é um cozy mystery. Eu tô muito feliz que eu tô podendo escrever esse gênero que eu amo tanto. Por conta da Mel, você até falou, eu amei a gente que você conversou falou. foi ontem, não, anteontem, né? Sobre isso, e a Mel é uma referência, né? Inclusive, se você estivesse vendo esse vídeo, um beijo, amiga maravilhosa. Eu vivo tirando ela nos amigos ocultos. E ela Nossa, que pressão. Eu ficaria muito pressionado pra dar as coisas pra ela. Sim. E Cozy Mystery é mais do que um estilo literário, né? Uma estética, Sim, reúne tropes específicas que vão deixar o livro daquele jeitinho. Quem escreve Cozy Mystery tem muito uma vibe
né? Muito que é você, Comfy assim. vibes, Exato. Coisinhas confortáveis e gostosas. Foi por causa da Mel que eu descobri o que era um cozy mystery e a minha cabeça explodiu. Eu percebi, cara, é por isso que eu gosto de alguns suspenses e não gosto de outros. É por isso que esse é meu gênero literário favorito da vida. Mentirosos é um cozy mystery, pra quem não se localizou. A Mel chama de um mistério de boinha e eu acho que essa é a melhor definição que pode existir. Verdade. Por isso que você escreve muitos livros de Natal, porque Sim, é. o Natal é um cenário perfeito pra cozy mystery. Completamente, Que tudo. completamente. Adorei. E são essas histórias que nem esse meu livro se passa numa cafeteria. Não existe nada mais cozy e confortável e aconchegante do que uma cafeteria cheia de sobremesas e chás e cafés quentinhos. Tá muito gostoso de escrever. Eu quero que vocês leiam esse livro tomando uma xícara de chá numa tarde de outono. E é isso. Você falou muita Muito coisa. legal. Gente, acho que é isso. Falamos muito, mas eu acho que é isso, né? Falar sobre escrita com gente que escreve é isso, gente. É dar um podcast até. Muito. Muitos episódios. Muito. E é tão legal porque são poucos os espaços ainda que me chamam pra falar de escrita. São poucas as oportunidades que eu E no tenho YouTube pra a isso. gente tem muito tempo disponível. Sim, A galera senta, bota na TV, pega um café, uma pipoca. É muito Então legal. é muito legal. Você Demais. ganha bastante espaço pra conversar com elas. E coloca aqui nos comentários, gente. Eu vou deixar o canal do Thiago aqui também. A Era Booktuber veio! Veio aí. Ah, eu nem acredito! Tem já 2 vídeos, 2 vlogs muito legais, mas já tô pensando em outros formatos e pra Sim. deixar bem frequente. Mas assim, shorts já tem arroba. Sim, e comecem a pesquisar os shorts dos booktubers, porque eu também Sim. comecei a postar. O Diegão vai começar a postar aquela pressão indireta. O Thiago também. Então, assim, comecem a olhar, porque os shorts também são um ótimo formato de conteúdo pra vocês assistirem. É só vocês escreverem, ativarem o sininho, comentarem os vídeos. Quando vocês verem os shorts do Thiago, comentem, engajem também os nossos shorts, Por favor. pra eles continuarem aparecendo na feed de vocês. Ok? Combinado? Mico, muito obrigada. Ai, muito obrigado. Foi Muito especial legal. te receber aqui. Usar esse espaço pra aquilo que a gente já faz no WhatsApp direto. Quando você some do WhatsApp, eu até sei que, tipo, você tá na sua caverninha. Porque não tem o que fazer, gente. Escritor é isso, se isola do mundo pra poder existir em outro lugar. Então, muito obrigada. Espero que a gente continue fazendo novos vídeos, inclusive. Por né? favor. Sim, eu adoro o Thiago há muito tempo. Amo os conteúdos dele há muito tempo. E quando a amizade veio, a gente começou a conversar sobre muitas coisas. Foi tipo, em menos de 1 hora que a gente já tava falando sobre a Muito amigo. vida. Muitas horas fofocando no Sim. primeiro dia, foi incrível. E aí, quando eu vi, a gente tava falando da vida e compartilhando conquistas. Foi isso. Nossa. E foi um pouco do que eu falei no começo, eu era muito seu fã antes de virar sua amiga. Ai, então, meu muito Deus. obrigado pelo convite, é uma realização Eu também era. Na verdade, eu ainda sou, né? Mas eu também era fã antes de te conhecer. Eu também te admirava ali na internet. Então, acho que foi muito isso, assim. E a gente tem interesses muito parecidos. Sim. O que me deixou muito, assim, ainda mais próximo de você e muito rápido, né? Quando a gente tem gostos e sonhos parecidos, acaba acontecendo. E é isso. Muito obrigada por esse vídeo maravilhoso. Eu que agradeço. Obrigado, cabuqueiros, vocês são incríveis. Sim. E As tuas arroba o redes- Thiago Valente em todas as redes. Exatamente, eu vou deixar as redes sociais dele aqui embaixo pra vocês conhecerem. E é isso, gente. Big beijo pra vocês e até mais. Tchau!